E aí, galera, tudo bem? Boa tarde a todos, a todas. Firme e forte nessa reta final aí para o vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Galerinha, a prova de História da UES, ela tem algumas temáticas gerais que são frequentes. E nós vamos tratar algumas dessas temáticas gerais, principalmente Brasil, mas também vamos fazer os tiros loucos das questões e temas pouco prováveis ou aquelas questões surpresas, como nós sabemos que acontecem lá na nossa querida Universidade Estadual do Ceará. Uma das coisas que é comum, perdão, eles cobrarem é relativa à geopolítica contemporânea. Eles vão atrás de alguma coisa que está acontecendo no mundo, ou nos últimos meses, obviamente, e colocam lá na prova para você abraçar. E aí, pensando nisso, coloquei essa primeira e segunda questão. Aí vamos lá. Um mundo de muros, as barreiras que nos dividem. Um mundo cada vez mais interconectado tem erguido muros e cercas para bloquear aqueles que considera indesejáveis. Das 17 barreiras físicas existentes em 2001, passamos para 70 hoje. Alguns separam fronteiras, outros dividem a mesma população. Algumas freiam refugiados, outros escondem a pobreza, ou o medo, ou a guerra, ou a desigualdade, ou a mudança climática. Olha aí, só para a gente poder visualizar de maneira mais clara essa mudança significativa nas barreiras físicas. Moçada, em 2 décadas, ou seja, dentro do século XXI, você tem um aumento abismal da quantidade de barreiras físicas feitas pelo homem. Isso choca ainda mais pelo seguinte: em 1989, o mundo celebrou a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim. E aí imaginava-se que, após a queda do Muro de Berlim, a tendência seria que esse tipo de separação não mais acontecesse e que, dessa maneira, um mundo integrado acontecesse. Porque os anos 90 e 2000, início dos anos 2000, era a promessa da integração a partir da globalização que faria com que o mundo trocasse informações, os interconectados, mas também trocasse riquezas e cultura e coisas boas. Aí vamos lá. Os objetivos prioritários para a construção das barreiras físicas apresentadas nos mapas 1 e 2 são, respectivamente. Aí vamos lá. No mapa 1, pessoal, você tem aí um mapa mostrando o quê? A Península da Coreia, mostrando a divisão entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O outro, você tem a Europa lotada de muro. Da Coreia, obviamente, é o mais tranquilo, porque sempre que mostra a Península Coreana, nós sabemos da divisão entre Norte e Sul, consagrada e determinada pelo paralelo 38, desde o fim da Guerra da Coreia. O fim da Guerra da Coreia foi em 1953. E desde então você tem lá barreiras físicas, o muro não toma a fronteira completa entre o país, uma parte é de arame farpado, outra de concreto, mas você tem aí a separação entre eles. Por quê? Porque esses países oficialmente nunca encerraram no papel ali o conflito iniciado por eles. E muro na Europa, barreiras, restrições,
tudo aquilo que diz respeito à contenção populacional na Europa tem a ver com o quê, galera? Tem a ver com a crise dos refugiados, que não acabou. Ainda esse ano estava dando aula sobre isso, a crise dos refugiados, e um aluno disse assim, não, professor, mas isso aí não é um tema já superado? Eu disse, não, é porque nós acabamos acolhendo dentro dos nossos espaços sociais, políticos e da nossa consciência, a crise dos refugiados como algo normal. Sempre vai ter um barco ali passando por dificuldades no Mediterrâneo. Alguns vão morrer, outros não. Nós estamos, isso é um erro de civilidade, nós estamos acomodando essa tragédia humanitária dentro da nossa realidade. Da onde sai a maioria dos refugiados? Qual é a principal origem dos refugiados? Os países de onde mais sai gente para o norte da África, para a Europa e tenta se espalhar aí pelo mundo. Os países que mais geraram refugiados foram Afeganistão, Iraque e Síria, em números absolutos. Aí poderemos citar ainda os palestinos, poderemos citar uma boa parte dos países afligidos pela Primavera Árabe, né, no caso aqui da Síria, especificamente a sua guerra civil. Começou em 2011, vimos ainda, né, em andamento essa tragédia por lá, que teve o ápice do desespero para nós, e principalmente para quem estava lá, ali entre 2004 e 2012, quando o Estado Islâmico se expande, vai dominando aquelas áreas. Dito isso, creio eu que fica tranquilo de perceber que a alternativa correta será a, porque pede quais são os objetivos prioritários para a construção das barreiras. O primeiro é a estratégia militar e a segunda é uma política demográfica, no sentido de conter os refugiados fora da Europa. E sabemos que, falando em muro, os dois muros, digamos assim, mais famosos, aí também como forma de divisões, é o da fronteira. Estados Unidos, México e o muro na Cisjordânia, separando Israel do território palestino. É um muro que separa a Cisjordânia, é o nome do território que pertence aos palestinos, mas que Israel tem controle sobre parte da área e assim por diante. A B fala em rivalidade étnica no primeiro mapa, aí todo mundo é coreano, então não entra essa brincadeira. Da Europa, polarização ideológica não é, são refugiados políticos e econômicos. O C fala em antagonismo comercial no primeiro mapa, não, a Coreia do Norte pouco produz, e restrição religiosa não é o motivo para os muros na Europa. Alega-se a questão do islamismo, do risco, nem do islamismo, né, mas de fundamentalistas muçulmanos que podem invadir ali, atrapalhar a vida do europeu e tal, mas é só cortina de fumaça. A questão é, não queremos esses milhares de refugiados dentro da Europa para ocupar nossos espaços e nossa economia. D, isolamento econômico e segurança ambiental. Curiosamente, Coreia do Norte e do Sul têm trocas comerciais constantes, a não ser quando a tensão está muito grave entre eles, as fronteiras se fecham. Senão, há uma venda, um comércio, lógico que sob a vigilância cerrada da Coreia do Norte, mas há um comércio entre eles e a Coreia do Sul. Beleza? Segunda questão. De novo, fala um pouco
de refugiados, mas peguei essa questão para tratar de algo que aconteceu esse ano. Aí é uma das possibilidades de temas desses assuntos bem contemporâneos. Eu não lembro se foi no vestibular exatamente anterior a este, que vocês vão fazer, ou no outro, que é uma questão teoricamente banal, que era saber o nome do presidente da OMS, o Tedros Adhanom. E muita gente se embananou e acabou marcando alternativas lá aleatórias. Mas vamos lá. Tem aí o mapa e diz assim: recentemente em Mianmar, a minoria étnica Rohingya foi vítima de graves massacres e assassinatos praticados por grupos extremistas da maioria étnico-religiosa do país. Entre 2017 e 2018, os atos de violência provocaram deslocamentos forçados de aproximadamente 650 mil Rohingyas. Aí, obviamente, eu não decorei a escrita perfeita. Vamos lá. Os Rohingyas, principalmente para um dos países vizinhos. Com a ajuda do mapa anterior, assinale a alternativa que indica, respectivamente, 1. O principal destino dessa minoria, o principal país para onde se deslocam os Rohingyas e as crenças religiosas seguidas por essa minoria. Ele quer a crença religiosa dos Rohingyas e ele quer a crença religiosa da população de Mianmar, da maioria, né? Da maioria da população de Mianmar. Aí vamos lá. Primeira coisa, Mianmar está no sul da Ásia, é uma ex-colônia britânica, ficaram como colônia da Inglaterra de 1824 até 1948, fazia parte da Índia. Como assim? A Índia colonial, galera, era gigantesca. O que era a Índia colonial se dividiu aí em 4 países. Quais? Você teve a divisão em Índia, Paquistão, Bangladesh e Mianmar. E aí, lindão e lindona, para você saber a questão religiosa e étnica. Na Índia, a maioria é hindu, Paquistão e Bangladesh, a maioria muçulmano, e em Mianmar, a maioria da população era budista. E eles passaram por instabilidade política até 1962, quando houve um golpe de Estado e a instauração de uma ditadura militar, que é o que vai ter a ver com a questão de atualidades que falo já. Aliás, tanto a atualidade quanto essas. Aí, para onde fugiu a maioria aí dos Rohingyas? Pelo mapa, aí você ia ter que se tocar
que Mianmar, no sudeste da Ásia, ou no sul da Ásia, faz fronteira ao norte com Bangladesh e Índia. E que a maioria dos Rohingyas, que os Rohingyas é um povo muçulmano e foram em busca de refúgio aonde? Em Bangladesh, por ser um país muçulmano. Por que é que eles não entraram na Índia, que a fronteira é maior e o país é maior? Porque a gente sabe que desde a independência rolam as tretas entre hindus e muçulmanos. Então, ir para a Índia era sair da perseguição que eles sofriam em Mianmar e cair numa perseguição na Índia. E a maioria da população de Mianmar é uma população budista. E aí, dito isso, a nossa alternativa correta também será a alternativa A, Bangladesh, muçulmano e hindu. Não seria tão difícil descartar que os demais, porque o B e o C falam em Índia e Tailândia e colocam o catolicismo. Independente de você lembrar ou não qual a religiosidade principal desse país, você sabe que não é católico. Aí você elimina. Teria a alternativa D. Aí tem hindu e budista. A China recebeu esses refugiados. A China é um país aberto a receber refugiados? Também não é. Tanto pela superpopulação, como também pelo regime ditatorial que lá existe. E da religiosidade ou da perseguição, ficaria absolutamente complicado colocar aí os hindus como sendo a maioria da religião de Mianmar. E aí você tem que lembrar dessas outras alternativas. Uma coisa, do golpe de Estado que aconteceu esse ano, aconteceu agora, em fevereiro de 2021, um golpe de Estado em Mianmar. Um golpe de Estado em Mianmar. Esse golpe de Estado foi agora em fevereiro de 2021. Motivação: os militares não aceitaram a vitória eleitoral da oposição. Eu não falei aqui que Mianmar entrou na ditadura militar em 1962. Pois é, aí eles não ficaram no poder desde então, começaram uma transição lá em 89, inclusive o nome Mianmar só se tornou o nome do país em 1989, era Birmânia. Era Birmânia, mas como birmanês é uma etnia, a maioria étnica birmanesa e budista, para tentar englobar as outras etnias, fizeram aí esse ajuste, digamos assim, tá bom? Os militares não aceitaram a vitória eleitoral da oposição, cuja liderança era uma unanimidade até bem pouco tempo atrás, o Partido da Liga Nacional pela Democracia, que em inglês é NDL, sob a liderança de Suu Kyi. Cara, ela ganhou o prêmio Nobel em 89, lutando contra a ditadura militar, passou 15 anos em prisão domiciliar, uma referência na resistência pacífica, por isso ganhou o prêmio Nobel e tal, e ganhou notoriedade política nesse período, e depois que saiu da cadeia, forma o partido. O partido dela que ganhou essas eleições
Mas quando estava rolando aqui a limpeza étnica contra os Rohingyas, ela não apenas ficou em silêncio, mas foi ela que, entre 2018 e 2019, foi defender o Estado de Myanmar na Corte Internacional. E aí queimou um pouco o filme dela. Os militares prenderam a maior parte da liderança do partido, cortaram internet, cortaram TV, e o mundo está, nesse momento, em stand-by em relação a eles. A União Europeia condenou, os Estados Unidos condenou, a China, até a China acreditava que ela ia apoiar de cara, mas ficou com o pé atrás, que a China vê na abertura política definitiva uma oportunidade de negócios, mas não condenou, mas também não apoiou. Ficou ali no meio do caminho e é uma questão tensa aí, tá bom? Terceira questão, Patrícia, eu tenho quantos minutos, Patrícia? Oi? Mais 5 minutos, vamos aqui. Questão de número 3. A 3 e a 4 tratam do mesmo tema, que é a Primeira República. Tratam do mesmo tema que a Primeira República. Vamos lá. Questão de número 3 diz assim: a política dos governadores é considerada a última etapa da montagem do sistema oligárquico ou liberalismo oligárquico, que permitiu de forma duradoura o controle do poder central pela oligarquia cafeeira. A afirmação do texto pode ser justificada pelo fato de que essa política, lindões, questão de número 3, está falando da Primeira República, e aí, se nas questões anteriores tratamos de temas não tão usuais, nessa outra não. A UES também cobra os temas clássicos e de forma clássica. Ela lhe pede para que você conheça e saiba explicar, marcando, né, na alternativa, os conceitos clássicos ligados a um período histórico. Aqui, no caso, saber o que é política dos governadores, clientelismo, coronelismo, voto de cabresto, toda aquela gama de ações políticas para manter o controle nas mãos das oligarquias estarão, se Deus quiser, presentes ali na prova, certo? Curral eleitoral, comissão de verificação, e por aí vai. A política dos governadores, que é o que vai fazer com que a alternativa D seja adequada, é uma troca de favores entre o poder central, entre a presidência e os governadores, baseada no clientelismo, na troca de favores. O presidente da República oferece, o presidente da República concede, dá aos governadores verbas públicas para que eles as dividam entre os prefeitos, entre os coronéis do seu estado, e aí uma boa parte dessa verba não vai chegar a quem de fato é de direito, ou seja, a população desviada de forma ilegal por esses grupos políticos locais e regionais, e em troca esses coronéis e o governador vão garantir o que ao presidente? Que o presidente tem apoio dos senadores e dos deputados para ele fazer o que ele bem entenda. O que é que o presidente da República, nesse período, queria? Ele queria garantir o preço
do café sempre em alta para atender às necessidades dos cafeicultores, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, mas não apenas desses dois. Além de São Paulo e Minas, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, também eram grandes cultivadores de café. Então, ter a presidência nas mãos garantia a eles uma prosperidade interessante através de uma política de valorização do café. Como eu calo os governadores, dando dinheiro a eles. Sempre lembrar que o coronelismo significa o poder local, né, o controle da cidade, da região ou do estado. O coronel, na maioria das vezes, domina ali um nicho espacial e que ele controla da forma que bem interessa, beleza? E a quarta questão, pelo meu tempo já esgotou, eu vou dar o gabarito e vou lembrar a vocês que a quarta questão fala aí da Guerra de Canudos, e que essa Guerra de Canudos, somada à revolta da vacina, ao movimento tenentista, a toda a Guerra do Contestado e etc., simbolizam o quê? A reação da população a isto. A ideia de que o povo brasileiro é pacato e aceita os mandos e desmandos do Estado e dos poderosos é uma farsa. A exploração é gigantesca, o mal é gigantesco, mas essa população reage. No período da Primeira República, reage de que maneira? Reage através da guerra, da guerrilha, da revolta do Levante, que eles consideravam necessário por sobrevivência. A galera nem lutava por direitos políticos direito, eles queriam era um prato de comida na mesa e um teto sobre a cabeça. Tá bom? Meus lindos e minhas lindas, caminhada boa, caminhada firme. Nosso sonho é que você alcance aí o seu objetivo. Para a gente é sonho, para vocês é objetivo de pegar essa vaga para vocês a partir de domingo. Domingo é a primeira batalha, é passar na primeira fase e ir para a segunda fase depois. E, se Deus quiser, para aqueles que ainda precisarem, nós estaremos mais uma vez juntos num projeto massa, que é o Recupere Seu Semestre. A nossa ideia é que tudo aquilo que foi trabalhado nas diferentes escolas, com diferentes materiais, e aquilo que coincide, possa se encontrar e você, no nosso curso, e você possa ali consolidar o que você estudou, o que você aprendeu. Ok? Beijos, abraços, até o nosso próximo encontro. Tchau.